irmãos, bom dia. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, que está no livro de Marcos, capítulo 16, tá? É um pouquinho extensa, então eu vou tentar resumir ao máximo, porque Deus falou comigo muito essa manhã a respeito de pedras. E nós sabemos que para Deus não existem pedras que sejam capazes de impedir o agir de Deus, porque Deus pode remover todas as pedras, só que tem uma pedra, uma única pedra que Ele não consegue agir, porque eu vou explicar para os irmãos agora no decorrer da mensagem, amém? Diz assim no livro de Marcos, capítulo 16: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Eles, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma e a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Espírito do Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Então, essas mulheres, elas foram ao sepulcro logo cedo de manhã. Na primeira hora da manhã, o sol mal havia despontado e elas foram correndo para fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no coração delas, que era embalsamar o corpo de Jesus, né? Deixar ele perfumado, pronto para ele ficar ali, sepultado. E só que ao mesmo tempo, elas foram correndo lá, e quando elas chegaram lá, antes de chegarem lá, elas ficaram no caminho perguntando umas às outras: como nós vamos tirar a pedra? Como que nós vamos tirar uma pedra tão grande daquele lugar? Só que quando elas chegaram lá, essa pedra já havia sido removida,
já não estava mais. Jesus Cristo já havia ressuscitado. Porque para Deus essa pedra simbolizava a morte, né? Eu creio que o Senhor colocou no meu coração isso. Essa pedra física, na verdade, ela simbolizava a morte, e Jesus havia vencido a morte, né? A morte não foi capaz de segurar o Senhor Jesus. Ele havia ressuscitado. Então, irmãos, eu anotei aqui para falar com os irmãos: quando você se dispõe a fazer algo para Deus que ninguém fez ainda, quando você faz algo inovador pela primeira vez, lembre-se que se Deus te guiou a fazer isso, Ele mesmo já terá tudo preparado. Não se preocupe com a pedra. Não se preocupe com o esforço que você vai ter que fazer. Não fique planejando, arrazoando acerca daquilo que você tem que fazer, preocupado, né? Como vamos fazer, que maneira vamos fazer, porque Deus já tem tudo preparado. Ele já sabe o modo, Ele já sabe o tempo, Ele já sabe o que Ele quer com aquele propósito que Ele colocou no teu coração. Pode ser um propósito aparentemente difícil, novo, assusta, deixa a pessoa inquieta, mas quando você vai e faz, simplesmente cumpre o seu chamado, né? Você vai e arrisca crer naquilo que o Senhor colocou no seu coração, a pedra já vai ter sido removida, né? Já vai estar tudo pronto. Não limite o agir de Deus na sua vida. Vá e faça a sua parte. Aí eu continuei, né, no versículo 8, fala assim: e saindo eles fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas, saindo elas, de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. O medo, irmãos, o medo nos impede de falar. O medo quer nos calar, quer nos parar, quer nos paralisar. Coisas que temos que anunciar, a palavra de Deus, que Deus manda a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho, né? O inimigo coloca isso na nossa vida, na nossa mente, o medo, o pânico, o pavor. E isso nos impede de falar, isso nos impede de proclamar as bênçãos de Deus, né? As boas novas para as pessoas. E outra coisa que me chamou a atenção, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração, no versículo 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. A tristeza, né? A tristeza impede as pessoas de crerem. Muitas vezes os problemas vêm, surgem na nossa vida, nos deixam extremamente tristes, aquela melancolia, aquela tristeza, aquela desesperança de achar que aquilo não vai ter mais solução. Eles mesmo convivendo com Jesus, sendo companheiros de Jesus, vendo todos os milagres que Jesus tinha feito, quantas coisas Jesus tinha feito e eles presenciaram, eles estavam ali, eles compartilhavam da amizade de Jesus, dos milagres, dos sinais que Jesus fazia por onde ele passava, e ele havia dito que ia ressuscitar, mas por causa da tristeza, eles não conseguiram mais ter fé, não conseguiram mais ter esperança de nada, de que aquele futuro que Jesus tinha preparado, tinha dito que se cumpriria, e eles não criam mais que aquilo pudesse acontecer. Então, assim, irmãos, não deixem a tristeza cegar o entendimento de vocês, não deixem a tristeza parar a obra de Deus, seja o que for, seja o que vocês estejam vendo com os olhos de vocês. Não atentem para os olhos físicos, atentem para o espiritual, porque quando Jesus faz uma promessa, por mais que pareça impossível e tardia, ele cumpre. Isso está na palavra, irmãos. Depois no versículo 12 fala que Jesus se manifestou de várias formas. Ele tem várias formas de se manifestar, ele tenta por várias maneiras se mostrar presente, se mostrar fiel. Ele tentou de várias maneiras fazer isso e mesmo assim não deram crédito. Está lá no versículo 13, né? Elas anunciavam isso a todo mundo, que ele tinha ressuscitado, que elas tinham visto, tinham falado com o anjo, e mesmo assim eles continuaram não crendo, porque eles não viam, né, Jesus.
E hoje em dia a gente também não vê, mas a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive por fé, a gente vive pelo que a gente crê. Portanto, se manifestar e ninguém dar crédito, Jesus fez o quê? Censurou-lhes a dureza e a incredulidade, né? A dureza de coração deles. E é essa pedra que eu quero falar, irmãos. O nosso coração às vezes está tão duro, por tantas decepções, por tantas tristezas, por tantas lutas, que às vezes ele é mais difícil de ser removida essa pedra, né? Ser quebrada essa pedra da dureza do nosso coração do que uma pedra de um sepulcro. Porque a pedra de um sepulcro é física, né, irmãos? E para Jesus não há barreiras. Ele pode quebrar, ele pode transpor. Mas o nosso coração, ele não faz isso. Ele não nos força a acreditar, tá? No nosso coração, ele não retira a pedra do nosso coração. A única pessoa que pode retirar a pedra do nosso coração somos nós mesmos. Essa pedra, ela vai continuar ali, ela só vai ser removida se nós crermos. É pela fé, é por nós crermos, é que nós vamos dar autoridade para Deus, nós vamos dar para Deus liberdade de agir na nossa vida e de transformar a nossa vida. Amém? Um coração duro segura uma pessoa morta espiritualmente, muito mais do que uma grande pedra segura um morto em um sepulcro. E depois ele fala que quem crer, né, no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, na medida que você crê e que você tira essa pedra da incredulidade do seu coração e você se batiza, e você passa a lutar, passa a buscar Deus, passa a ter uma comunhão com Deus, aí sim os sinais vão começar a te seguir. Porque primeiro você crê, depois os sinais começam a acontecer, depois as maravilhas de Deus começam a surgir na sua vida, depois você vai ter provado a Deus realmente que você tem fé. E com fé você consegue agradar a Deus e ver milagres e ver prodígios. E aí com fé você consegue pegar em serpentes, você consegue impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Porque aí você já está fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Nada lhe impediu. Tem uma palavra que diz que se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Então, a pedra do seu coração é bem menor do que um monte. Um monte, realmente, aos olhos humanos, é impossível a gente transpor um monte, uma montanha. Mas lembre-se que Deus fez o mundo apenas pela palavra, porque Ele não duvidava. E tudo que Ele disse, faça-se, se fez. Porque Ele não duvidou no seu coração. E Ele deixou esse exemplo desse monte para nós. Aquilo que a gente disser, sai em nome de Jesus, tem que sair. Seja um mal, seja uma enfermidade, seja uma doença, seja uma incredulidade. A gente pode dizer, sai em nome de Jesus, toda incredulidade, todo pensamento contrário à palavra de Deus, toda tristeza, todo medo, toda dúvida. E aí sim, o nosso coração vai estar limpo, vai estar aberto para que entre vida, para que entre a vida de Jesus. Assim como quando Ele abriu aquela pedra, tirou a pedra do sepulcro e abriu aquele sepulcro e saiu vivo, assim possa Ele sair vivo da nossa vida, como rios de água viva, né? Como o Espírito Santo mesmo, que vai, por onde passa, vai levando a bênção, vai levando a cura, a salvação, a transformação. E é isso, irmãos. Foram umas anotações que eu fiz aqui, que Deus me colocou no coração essa palavra agora de manhã. Estava tomando um café e estava com a palavra aqui aberta. E Deus já tinha me dado essa palavra em fevereiro, irmãos, desse ano. E eu posso dizer para os irmãos que Ele sempre renova o entendimento, Ele sempre acrescenta algo. A Bíblia é um livro vivo, realmente. A gente lê uma palavra agora e daqui a meses, talvez agora não faça tanto sentido, mas daqui a meses, daqui a alguns dias, daqui a um ano, não sei, tudo vai começar a fazer sentido. E o entendimento que a gente tem agora,
ele pode ser renovado a cada dia, ele renova a nossa mente, ele renova o nosso entendimento. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a vida de cada um e que vocês creiam nesse Deus, assim como eu creio. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida, a minha vida é um testemunho vivo do poder de Deus, do agir de Deus, na minha vida, na minha família, na minha casa. E assim como eu creio e as coisas acontecem na minha vida, eu quero também que aconteça com cada um. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Amém. Fiquem com Deus.